mais uma sessão aí da mostra que discute 68 nesse momento tão oportuno, né? Infelizmente para nós, um momento aí tão delicado e que retoma várias das coisas que aconteceram há 50 anos numa outra chave. E para isso, então, a gente convidou o professor Celso Favaretto, daqui da USP, que é uma pessoa que conhece bastante, entende bastante, já apresentou algumas vezes, né, trabalhos sobre, falas sobre 68, então é um enorme prazer para a gente ter o Celso aqui falando agora, depois desse filme que dá um panorama, né, bem interessante, abrangente do que aconteceu em 68 em vários lugares, né, não só na França, em Paris, mas em vários lugares do planeta. Então, obrigado, Celso. A palavra é com você agora. O Celso vai falar e depois a gente abre para um debate aí, quem tiver perguntas, tá? Obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço o convite e gostaria de fazer um reparo inicial. Quando o Lucas me convidou para vir aqui, e eu sempre aceito com muito gosto o que me pedem aqui na USP. Embora aposentado, eu estou ainda atuando fortemente, tanto no Departamento de Filosofia da FEFELESH, como na Faculdade de Educação, não é? No pós-graduação. E tenho participado esse ano, então, de 68, do começo do ano até agora, não pararam as chamadas para falar de 68. Mas o meu foco de trabalho é sempre são as questões de cultura e de arte, não é? E eu não conhecia o filme, eu aceitei assim por generosidade, digamos, e compromisso exatamente com a universidade e com o país. Então, eu não sei bem como é que eu poderia discutir esse filme que é basicamente político, né? E o enfoque não é o da educação e cultura. Então, pensando que eu poderia falar logo depois de um filme desse, tão bonito, tão bom, né? E principalmente considerando esse final do filme, né? Quer dizer, a morte das esperanças, o fim das esperanças, as esperanças perdidas, não é? Não é? E 50 anos depois, isso cala fundo na gente, né? Que é o depois, né? O que restou de 68. Né? Eu tinha lido recentemente o último número da revista Margem Esquerda, né, da revista Boitempo, e tem um artigo muito interessante desse livro sobre tem um artigo que faz uma pauta dos acontecimentos de 68 nos Estados Unidos. Esses que nós vimos aqui praticamente todos, né, no filme. E, num certo momento, quer dizer, quando o articulista termina esse texto, que é do Marco Aurélio Santana, o artigo chama-se o 1968 no coração do Império. Ele está falando especificamente dos Estados Unidos. Tá? No final, nas considerações finais, ele diz assim, eu peço licença para ler isso, depois mais um fragmento que eu peguei numa publicação recente sobre essa questão do que restou de 68. Né? Então, no final do artigo, esse autor diz o seguinte: o turbulento 1968 teve nos Estados Unidos um de seus palcos mais privilegiados. O outro foi Praga, foi Paris, foi inclusive São Paulo, né? Certo? E México, esse massacre do México, né? E, evidentemente, o Vietnã. Não é? Ali se produziram experiências organizativas e mobilizatórias que ainda influenciam as lutas sociais do país. O ano foi porto de chegada e também de partida para variados processos. Foi um ponto de condensação. Baseadas nas práticas de democracia participativa e articulando demandas sociais, econômicas e culturais a partir de questões raciais, étnicas, de gênero e anticapitalistas, essas movimentações balançaram as estruturas da sociedade estadunidense. A guerra e as demandas étnico-raciais continuaram o eixo catalisador e radicalizador da conflitiva social que foi conduzida sob novos formatos e experiências. De um determinado ângulo, apesar de sua riqueza e complexidade, aqueles movimentos apresentaram limitações, dilemas e incapacidades. Essa é uma análise que foi feita durante todos esses 50 anos
sobre esses dilemas dessas revoltas e insurreições de 68. Né? Não foram poucos os problemas internos que enfrentaram, mas quando se apercebem a extensão e a força das ações do aparato de informação e repressão posto em marcha, temos a exata medida do monstro que esses movimentos enfrentaram. E isto valoriza ainda mais suas capacidades e seus alcances. Os anseios libertários dos movimentos de 68 acabaram não se concretizando no todo, mas deixaram um conjunto variado de sementes que têm brotado e ou fenecido de acordo com os humores das sucessivas estações e sua capacidade de articulação. Fala muito de a gente, né? Um outro fragmento que eu tirei, eu não sei bem, acho que foi de um jornal, um artigo de jornal recentemente, não lembro mais aonde eu tirei isso, diz o seguinte: a política que surge em 68, mundo afora, inclusive no Brasil, se distingue das formas até então codificadas de mobilização partidária e sindical, eleitoral e representativa. Está mais a favor da criação de canais imediatos e diretos de politização, como nos movimentos de juventude, dos quais, no Brasil, por exemplo, o tropicalismo é um exemplo rigoroso. Um novo conceito de política, ao mesmo tempo, de experiências, de experimentar o experimental. Uma política da experiência foi o que ocorreu naquela ocasião, consagrando novas formas de subjetividade sexual, racial, etc., etc. Entra em cena, nessa ocasião, o motivo fundamental, o motivo da vida como proposição política. Este é um fato muito forte dos anos 60 em geral, mas desse 68, das revoltas de 68, não é? Quer dizer, a vida entra em cena como proposição política. Quer dizer, a vida não era um efeito simplesmente da política, mas as políticas exatamente, as novas formas de subjetividade que surgem, então, como manifestações em cultura e em arte, também assumem a forma política. Isso é um fato inovador e que vai ter repercussões nos anos seguintes. Alguns aqui podem se lembrar, mas um ou outro, mas por estudo nós sabemos, nos lembramos, por exemplo, que nos Estados Unidos, durante aquele tempo, em Berkeley, na Universidade de Berkeley, tinha a figura importante do Herbert Marcuse, né? Este filósofo egresso, que era ligado à escola de Frankfurt, não é? O Horkheimer, Adorno, etc., todos eles já nos Estados Unidos, né? E que o Marcuse, naquela época, se tornou uma espécie de ídolo da juventude que, da Califórnia a Nova York, quer dizer, em torno da Guerra do Vietnã e depois na proposição de novas, seja das políticas oficiais, seja da tentativa de que fosse reconhecimento às políticas propostas dos movimentos de juventude, o Herbert Marcuse teve uma audiência muito especial, porque ele, na sua retradução do marxismo passando por Freud, estava tentando exatamente contemplar esse motivo da vida como o centro da articulação política. Então, isso repercutiu muito no Brasil. Nesse período, 68, quando surgiram os livros dele, principalmente Eros e Civilização, como é que é? Esqueci o nome do título, sobre o homem unidimensional, que é sobre a sociedade industrial, né? A crítica da sociedade industrial. Esses dois livros tiveram muita importância entre nós, nas discussões. E o interessante é que nas proposições do Marcuse, ao mesmo tempo que ele considerava a importância, por exemplo, dos movimentos estudantis, reconhecendo aí uma nova sensibilidade política, né, ele exatamente não, por outro lado, ele continuava a afirmar proposições de ordem artística que estariam repercutindo no cultural, mas
as proposições artísticas dele estavam totalmente articuladas ainda aquelas proposições artísticas que eram da arte representativa, tal como muitas vezes até propugnada pelo realismo socialista, evidentemente sem confirmar o realismo socialista. Mas é interessante que uma coisa que me ocorreu muito recentemente, ao arguir uma tese de doutorado, há uma semana atrás, sobre o Marcuse exatamente, é que o paradoxo que representava essa posição dele, isto é, ao mesmo tempo libertária em termos de cultura e de acolhimento dos movimentos estudantis, como propondo uma nova sensibilidade que teria uma repercussão política, não era acompanhada pela maneira como ele considerava, por exemplo, a arte em relação a esses movimentos. Quer dizer, ele já anotava naquela ocasião que os movimentos estudantis estariam quase que fadados a se diluir, porque eles não podiam se manifestar segundo categorias que seriam aquelas da diluição que estava ocorrendo das artes e da cultura nos comportamentos. E o mote dessa discussão era que, na verdade, essa diluição da arte nos comportamentos, que era o forte, exatamente, dos movimentos estudantis. Quer dizer, colocar a vida no centro da política era exatamente colocar um modo de comportamento que, como eu li aqui nesse pequeno texto, era divergente das políticas, do tipo de política que até então se fazia. O que, na verdade, o Marcuse estava apontando era um certo receio de que estaria acontecendo no movimento estudantil alguma coisa como aquela denunciada pelo Walter Benjamin no final do famoso dele sobre a obra de arte na época de sua reprodução técnica, que era exatamente o fato de que haveria uma estetização da política. E ele via exatamente nos movimentos estudantis alguma coisa desse tipo. Então era um paradoxo, ao mesmo tempo que ele dava toda a força, ele falava para a juventude, ele era realmente requisitado e era um ídolo, ao mesmo tempo, nos escritos da mesma época, nesses dois livros que eu citei, havia exatamente a manifestação desse receio. Eu acho que a gente não percebia esse paradoxo na época. Isso não era evidente. E, evidentemente, nem ele realmente era sensível que isso seria um paradoxo. Isto é, que as manifestações políticas a partir da juventude, eu estou falando especificamente dos movimentos estudantis, eram necessariamente não uma estetização da política, mas uma nova política dos comportamentos, e que abrigava exatamente a rejeição das políticas partidárias, das políticas instituídas. Isso foi muito importante. Eu citei aqui, no caso do Brasil, o caso do tropicalismo, foi porque aqui exatamente aconteceu isso. Quer dizer, quando o que se chamou de tropicalismo apareceu, ele apareceu exatamente não como uma manifestação cultural e artística que estetizava a política. Absolutamente. Era uma proposição de que a política ela apareceria a partir de um outro viés, através de uma outra modalidade de política. Era a política dos comportamentos. Ao invés de um enfrentamento direto com as oposições que se faziam evidentes, à esquerda e à direita, se fazia exatamente uma proposição artística e cultural que deslocava o político do estabelecido, isto é, do institucional, para o comportamental. Não é? Isto teve uma repercussão muito grande e não foi, quer dizer, no momento foi grande, mas sob o ponto de vista, digamos, da sua manifestação cultural, que nós chamamos hoje midiática, mas não foi tão entendida na profundidade que era exatamente esse desvio, esse deslocamento do político, do institucional para o comportamental. Eu me lembrei exatamente disso porque, ao rever exatamente a posição do Marcuse daquele tempo, isso não era denotado, não se percebia que o Marcuse realmente estivesse nessa dualidade. E não era por qualquer razão, digamos, teórica, não é teórica, por alguma razão, digamos, da seriedade política dele. Era exatamente porque a posição teórica dele não lhe permitia aceitar uma política dos comportamentos. Por exemplo, ao mesmo tempo que ele aceitava
uma contribuição fundamental do surrealismo, que era exatamente aquilo que depois, nos muros de Paris, apareceu como a imaginação no poder, isto é, a importância da imaginação na cultura e na política. Por outro lado, ele exatamente temia que essa mesma imaginação pudesse produzir aquilo que seria, digamos, a decepção. Isto é, que os novos comportamentos não levassem realmente às mudanças propugnadas. Bom, esse é uma coisa que só se percebeu depois, que havia esse problema. Quando se estava vivendo o fervor daquelas manifestações todas, em Paris, em Praga, no Brasil, no México, nos Estados Unidos, né? O fervor era muito mais forte do que essa análise da possível diluição daquelas proposições e daquelas movimentações. Isso só se percebeu depois. Não é? Então, rever isto, relembrar isso, não é apenas uma questão de rememoração. Um dos grandes problemas hoje, principalmente de se falar de 68, inclusive no Brasil, é que a rememoração é sempre muito importante, é fundamental. É o trabalho da memória, é o trabalho histórico, da relação entre história e memória, fundamental. Mas rememorar pode ser sempre insuficiente. Rememorar pode, na verdade, mais apontar a traição da consciência e a traição do sonho, ou daquilo que se quis, do que propriamente configurar a importância do que foi vivido no presente. Falando assim em termos psicanalíticos, cabe, na verdade, elaborar esse passado. Quer dizer, como elaborar essa tensão daquele tempo, ou seja, esse tensionamento dos extremos e articulado pela imaginação, pela fantasia, pelo desejo de liberdade, não é? E pela assunção do corpo como protagonista político, hoje, numa situação em que o institucional novamente se enrijece. Me parece que essa é uma proposição importante para se pensar a partir de 68 e a partir de um filme tão magnífico como esse. Bom, eu não sei como se poderia prosseguir, se vocês quiserem falar, também seria bom. Posso só passar o microfone para você? Oi, boa noite. Eu queria perguntar justamente, o filme leva muita questão do sonho, da imaginação do poder e tudo mais. Pensando historicamente mesmo, nos anos 60 havia uma dualidade política no planeta da Guerra Fria. E o filme deixa bem claro isso. Essa Guerra Fria é o pano de fundo até que ponto essa revolução cultural no Ocidente foi aceita, depois foi assimilada, e também do outro lado, em Praga, essa questão toda. Pensando hoje, justamente a questão China e Estados Unidos, hoje, a impressão que eu tenho é que, para a gente pensar isso, tem que pensar como nos posicionar nessa nova situação, né? Como poder usar um novo contexto mundial para retomar certos sonhos, retomar certas... O contexto planetário mesmo, como ir para frente. Não é? E outra coisa, justamente, essa questão da estetização da política e da cultura, o que foi revolucionário nos anos 60, a impressão que a gente tem hoje é que um lado da reação, estudou muito bem 68, né? E incorporou uma agenda cultural pelo avesso, de uma forma muito instrumentalizada, muito curiosa, assim, né? Jamais imaginaria uma eleição do Bolsonaro 50 anos depois. Né? E, de repente, tem tudo a ver com 68 pelo avesso, né? Como se fosse um espelho invertido de 68. Queria que o senhor comentasse um pouco isso. Assim. Olha, aí não tem como não pensar historicamente. Né? Veja o caso do Brasil, por exemplo. Né? Depois de 68, depois da edição do AI-5, a censura extrema, não só a repressão, a tortura, aquelas coisas todas que ficaram mais graves a partir de dezembro de 68, né? Em termos culturais, né, nós tivemos aqui
exatamente o desenvolvimento do que a gente chama de manifestações comportamentais, não é? Por exemplo, a contracultura. A contracultura não foi uma, digamos, uma negação da politização dos 60. Foi exatamente alguma coisa que veio a partir da inviabilização de um certo tipo de política. Essa inviabilização não veio só porque houve o AI-5. A inviabilização veio porque já em os anos 67 e 68 tematizaram as oposições das posições que, na ocasião, se colocavam como direita e esquerda, né? No caso brasileiro, cultural, do tropicalismo é bem claro isso, né? Quer dizer, ele não era propriamente apenas uma oposição a um tipo de política como aquela participativa que estaria, por exemplo, na música participante ou de protesto. Era já a denotação de que aquele tipo de denúncia e exortação para a mudança não produzia mais efeito, entendeu? Isso era bem claro, quer dizer, a polêmica em torno do tropicalismo, eu estou tomando isso como referência porque é próximo da gente, não é? Mas isso, e no caso do Brasil e da América Latina, o caso do Brasil e da América Latina são muito diferentes do que ocorria nos Estados Unidos e na Europa, entende? Quer dizer, aqui, o acirramento dessas posições, chamada a esquerda e a direita, ou dentro da esquerda, de um tipo de participação, de denúncia e exortação, e de outra que pretendia fazer exatamente a análise das polarizações, é que é muito importante. E que, com o AI-5, interrompeu exatamente a discussão. Ele impediu que a discussão prosseguisse. Ele impediu que a discussão fosse levada a seu termo, e não sabemos bem o que poderia ocorrer a partir daí, entendeu? Esse é um fato notável. Então, a contracultura não foi uma negação disto, foi uma posição à margem desses dois tipos de acontecimentos, tanto a repressão da ditadura e, ao mesmo tempo, a recusa dos rumos que tomava a sociedade administrada, certo? E, por outro lado, também a recusa das polarizações políticas e culturais que existiam aí. Bom, o que aconteceu a partir dos anos 80, e isso foi nos Estados Unidos, depois do que nós vimos, isso foi na Tchecoslováquia, isto foi em Paris, isso foi no Brasil, isto foi no México, em todo lugar, foi exatamente que o chamado, como se dizia na ocasião, o chamado sistema, ele se reorganizou. Ele se reorganizou e ele, como você disse, ele absorveu a seu favor aquilo que apareceu inicialmente como contestação, isto é, como mudança, principalmente as mudanças chamadas comportamentais. Elas foram assimiladas sob uma perspectiva muito clara, a perspectiva exatamente da cultura de mercado, né? Exatamente porque, em termos políticos, a cultura de mercado, né? Não só a política de mercado, mas a cultura de mercado, né? Ela produziria a contenção do fervor e das expectativas de mudança e desejo de novidade, exatamente na estrutura do consumo, entende? Quer dizer, é fácil verificar como houve um deslizamento das novidades, vamos dizer assim, da modernização social que foi trazida pelas atividades artísticas e culturais, como elas se tornaram, elas deslizaram para a esfera do consumo e foram adaptadas perfeitamente. Isso é uma forma de conter em momentos repressivos. Quer dizer, não havendo, digamos, a manifestação externa que está sufocada, Praga, Brasil, por exemplo, né? México, por exemplo, talvez Estados Unidos fosse um pouco diferente, mas não havendo a possibilidade daquela, digamos, daquela estrutura comportamental que exigia mudanças, exigia uma modernização, mas sempre em termos de motivados por uma vida que exatamente abrigasse a imaginação, não necessariamente a imaginação do poder, mas a imaginação na cultura, a imaginação na vida cotidiana, assim por diante, né? Quer dizer, não havendo a possibilidade desse fluxo, né, ela foi inteligentemente cativada, né? Como dizia o
o Roland Barthes, ela foi devidamente recuperada pelas políticas oficiais. Bom, essa passou a ser a história do Ocidente de 68 em diante. O da rápida recuperação pelo sistema econômico e político, né, das novidades, ou seja, da modernização que tinha surgido e das reivindicações, mas transformando, digamos, aquilo que era libertário em liberdades acessíveis sob a estrutura do consumo, por exemplo. Esse é um fato, assim, falando em termos muito, talvez, grosseiros, mas é um fato muito claro. O Brasil dos anos 80, por exemplo, quando ele dá o impulso definitivo, né, novamente para o desenvolvimentismo, agora sob não o desenvolvimentismo dos anos 50 e 60, do tempo do Getúlio até Juscelino, não. Agora o desenvolvimentismo muito claro, né, muito claro, dirigido pelo governo militar, muito claro. Não é? Esse desenvolvimentismo, por exemplo, ele teve a indústria cultural, os meios de comunicação como central, e até hoje. Não é? Então, isso explica muito como aquele sonho, ou seja, como aquele fervor revolucionário, ou pelo menos de tentativas, né, de transformação social, ele foi capitalizado de maneira, como você falou, muito, muito rápida, muito inteligente e muito eficaz, através de novas estruturas de organização do sistema, em termos econômicos, principalmente, né, para satisfazer demandas que eram imaginárias, isto é, que faziam parte do imaginário das liberdades. Eu acho que é por aí, e com isso o que se observou foi uma certa extinção das políticas, né, daquelas políticas manifestadas nas revoltas dos anos 60, especialmente do ano de 68. É um pouco triste isso, porque é bem claro hoje como houve um deslizamento que não foi tão difícil de um tipo de demanda e de reivindicação de liberdade para a conquista de uma liberdade imaginária, pura e simplesmente, que foi dado pelo consumo. Veja, com todas as dificuldades de um país como o Brasil, que não mudou essencialmente de lá para cá. Né? Quer dizer, aquilo que na ocasião se chamava de subdesenvolvimento, de certa forma está aí até hoje, em termos de um semi-analfabetismo, em termos de da sagração, da falta total de uma justiça igualitária e de repartição, da produção social, assim, enfim, tudo aquilo que já eram as mazelas até 60, elas não mudaram essencialmente até hoje. Né? Apesar dos surtos que nós tivemos de mutações, né? Como, por exemplo, no primeiro e segundo governo Lula, por exemplo, nós tivemos um surto muito interessante, né? Com as políticas sociais implantadas, e que estão emperradas já há um bom tempo. Né? Vou fazer uma pergunta aí também. Sobre essa questão aí, que eu acho que o senhor citou aí, o AI-5, que vai comemorar dia 13 de dezembro, 50 anos, que mostra, de alguma forma, que o presidencialismo não é um tipo de política que iguala os poderes. Né? O presidente no AI-5 ele ficou com uns 10 anos com um tipo de política em que subtrai a Constituição, né? Fecha o Congresso, a Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, e o presidente mesmo legisla. Né? Então, aí, coincidentemente, todo um movimento assim, que político, ditatorial, de censura máxima que ocorreu no Brasil, só que passavam a um verniz, que eu estava no tempo aí, esse tempo aí eu tinha 8 anos, lá em Caxias do Sul, e eu
via assim as barricadas, eu me lembrava, deve ser barril de vinho, alguma coisa assim. Então, aí, e a gente via, eles passavam a imagem de, quando é alguma notícia, noções políticas, de que estavam combatendo o erro, o comunismo, etc., e a gente não sabia nada do que estava acontecendo no mundo afora. A gente via lapsos, algumas informações todas muito contidas, tá? A gente não via nada disso. Eu estou vendo agora, mas eu não tinha visto. Eu não me interesso muito por esses assuntos, mas assim, agora eu vejo com mais profundidade, né? Martin Luther King, a importância dele, a importância do Kennedy, etc. A gente vê assim muito como sendo flashes, tá? Então, na parte da arte também eu vejo assim, teve um período assim que culminou internacionalmente com os Beatles. A gente teve a Jovem Guarda aqui, que fez uma referência com a velha guarda, mostrando que são diferentes. E aí começa também esse período aí de 67, 68, os grandes concursos de músicas populares. Aí vem o tropicalismo, né? E esse aí, 5 demora uns 10 anos, o tropicalismo também. O senhor acha que, é uma pergunta simples assim, que vamos dizer, a censura, toda essa ditadura que nós tivemos aí, uma ditadura ainda que não foi tão grave como a argentina, a chilena, ela desenvolveu mais a arte do que o período democrático que nós tivemos? Não, acho que não. Veja bem, o período, principalmente o período pós-64, de 65, 68, foi o período de uma floração artístico-cultural e de inteligência que a gente desconhecia até então no país, sabe? A gente sempre se lembrava, você mais novo ou nós mais velhos, que quando se estudava na escola do antigo colegial, né, segundo o atual ensino médio, né, quando se estudava os períodos antigos da vida brasileira, a gente só acabava dizendo que o modernismo de 22 é que tinha reformulado as artes e a cultura do Brasil, na verdade. Mas, os anos 65, 68 tiveram uma floração que não se conhecia até então na formação brasileira, desde que o Brasil é Brasil, seja a partir considerado a partir de 22, ou da República, etc. Bom, o fato é o seguinte: quando, por força da censura imposta, né, que houve uma migração de artistas, intelectuais, seja dos que estavam, digamos, se exilando para não serem presos, por exemplo, seja aqueles que se exilaram por motivos pessoais para terem mais liberdade de ação, não é? Quer dizer, o que restou aqui foi que nós tivemos um corte exatamente naquela floração que existia, entendeu? Então, o que veio em seguida, e que você está citando aí, é que, junto ao desenvolvimento econômico, né, a partir dos anos 80, né, e com o fato de, a partir dos anos 60, o país ter se aberto para a cultura do mundo inteiro, isso por força, inclusive, do desenvolvimento dos meios de comunicação, né, dos sistemas de comunicação. Por exemplo, a Rede Globo é de 65, a primeira grande empresa de comunicações televisiva, tá certo? Mas a imprensa escrita, falada, a televisão, o cinema, tudo houve uma abertura total, e, aliás, um fato do mundo inteiro, não é? Quer dizer, o início do que se chamou de globalização da cultura, não é isso mesmo? É claro que nós tivemos, a partir de então, um grande desenvolvimento artístico também. Em que sentido? Por exemplo, é um momento em que o mercado artístico se desenvolve no Brasil. Até então, nós não tínhamos tido o mercado de arte estabelecido e mais ou menos forte,
entendeu? Até o começo dos anos 80. É a partir de meados de 70 em diante, e principalmente a partir dos anos 80, é que nós temos exatamente um fluxo maior da produção artística. Mas em termos de produção, e essa produção significa produção, inclusive, econômica. Isto é, o fato de que a arte toma exatamente como ponto de partida para a sua evidenciação o seu aspecto comercial. Entende? Quer dizer, os anos 60 foram um tempo em que a floração de inventos não estava toda ela ainda determinada pelo valor comercial. É claro que ele era muito forte. Uma das discussões principais que o tropicalismo trouxe à baila foi o seguinte, que era exatamente um atraso se pensar que a arte só existiria fora exatamente do mercado, porque, principalmente a chamada música popular, mas todas as artes em geral, porque exatamente no caso particular da música popular, o aspecto comercial é intrínseco à sua existência como canção, certo? Então, essa tematização foi importante, porque ela se colocou contra uma certa ala, né, que julgava que o aspecto comercial não devia fazer parte da arte e muito menos da canção. Ora, principalmente quando essa arte e essa canção estavam desenvolvendo motivos de transformação social e motivos até revolucionários. Bom, o tropicalismo mostrou que isso era absolutamente ingênuo, porque o aspecto comercial faz parte não só do aspecto social da arte, como, no caso da canção, ele é intrínseco, entende? Então, você entende que o desenvolvimento posterior ele está ligado ao desenvolvimento econômico, basicamente, entende? E não o desenvolvimento que eu chamei de floração de inventos dos anos 60. O que ocorreu nos anos seguintes, que no caso de música coincide com o rock internacional entrando com toda a sua força aqui no país, né? Não só sob forma do próprio rock produzido fora, mas do rock que é feito aqui mesmo, entendeu? Quer dizer, isso mostra uma permeabilidade do país a todas as manifestações que ocorrem no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Não é? Mas não quer dizer que, a partir desse momento, nós tivéssemos tido um acréscimo ou um decréscimo em relação à inventividade anterior. Nós tivemos uma mudança de paradigma no modo de relação da arte e da cultura com a sociedade, isto é, com a estrutura social e com o político, exatamente. Celso, o filme que a gente viu, ele termina no início de 69, falando um pouco dessa ressaca, né, de 68, de tudo que aconteceu, e falando dessas esperanças perdidas e sonhos perdidos. E, ao mesmo tempo, a gente sabe, como você acabou de dizer agora, que as sementes plantadas ali nos anos 60, em particular em 68, elas vão dar frutos mesmo depois, mesmo sob regimes um pouco mais endurecidos, como na própria França, aqui no Brasil, pós-AI-5. Pensando um pouco nos dias de hoje, em que a gente também teve uma espécie de florescimento aí recente nos últimos anos, que inclusive, de alguma forma, força, né, essa reação brutal que a gente está sofrendo agora. Queria ver se você enxerga algum tipo de paralelo em possíveis modificações, apesar da brutalidade da reação. A gente sabe que o comportamento, por exemplo, na França, e mesmo no resto do mundo, das pessoas em geral, mudou depois de 68. Em pequenas coisas do cotidiano e das relações familiares, por exemplo, a emancipação das mulheres, o feminismo que vai explodir nos anos 70. Então, queria saber de você se você enxerga alguma esperança ainda hoje em relação ao que acaba de acontecer aqui, ou que começa a acontecer. Bom, é um pouco difícil, né? O que a gente sabe é que exatamente aquilo que ocorreu nos anos 60, particularmente este ano de 68, que exatamente era a busca
e a proposição de, como eu já disse, de canais mais imediatos e diretos de politização, e de politização da vida cotidiana, com o que vem exatamente uma libertação dos costumes, vem a sensibilidade para as diferenças, em termos sexuais, em termos racionais, em termos de vida familiar, etc., né? Essa permeabilidade, ela só cresceu e chegou exatamente a este horizonte mais próximo de nós, dos últimos tempos, né? Que é exatamente aquele da sensibilidade às diferenças, não é? Da sensibilidade, o acolhimento e a tentativa de encontrar as formas políticas adequadas para garantir exatamente essas diferenças, não é? Essas diferenciações todas. Isso é uma conquista que realmente começou nos anos 60. Se a gente pensa, por exemplo, no caso das mulheres, quer dizer, eu que sou daquele tempo, eu tinha meus 20 anos quando os anos 60 se abrem, né? Quer dizer, eu vivi todo esse período, eu acompanhei exatamente com todo o fervor essa coisa toda, e eu me lembro até hoje dos primeiros livros saídos do Brasil sobre a questão feminina, sobre a mulher, as suas autoras, Rose Maria Muraro, Leoneida Studart, quer dizer, as primeiras obras de mulheres e as primeiras obras americanas aqui chegando sobre a questão do feminismo, né? E junto exatamente com as questões de gênero, que não tinha esse nome naquele tempo, né? Quer dizer, tudo isso apareceu lá. Tudo isso se abriu naquele momento e não deixou de prosseguir, mesmo nos tempos de ditadura. A ditadura foi até 85, mesmo nesses tempos as coisas foram para frente e mesmo depois, inclusive com o benefício das mudanças econômicas, não é? E principalmente com o benefício da abertura das comunicações, da tal de globalização, não é? Quer dizer, essas reivindicações e essas afirmações, essas políticas afirmativas, elas só cresceram até recentemente, né? E elas produziram exatamente essa tentativa de garantir isto, né? E nós estamos vivendo um período agora muito difícil de saber se essas garantias poderão realmente permanecer ou não, né? Nós não sabemos. O que pode ser? A gente não sabe. Eu não sei. Eu digo, não sei. Quer dizer, a gente tem que esperar um tempo para ver como é que isso tudo vai se implantar. Até onde vão as palavras soltas que nos tocam já há alguns meses, não é? Muitas vezes contraditórias, mas extremamente preocupantes, né? Até quando como é que isso vai se conformar no momento em que a política se estabilizar institucionalmente? Entendeu? Quer dizer, a estabilização institucional a partir de janeiro, quer dizer, no momento que o novo governo toma posse e põe em prática os planos de ação, tá certo? Como é que exatamente essa institucionalização o que ela vai apontar em termos desses discursos disruptivos e desencontrados que foram jogados até agora nos últimos meses, e, em princípio, com fins eleitorais imediatos, né? Imediatos, mas não sabemos como essas palavras imediatas serão as mesmas palavras mediatas. Isso não dá para, eu acho que não dá para saber. Na minha opinião, não dá. Eu não me arriscaria a dizer, acho que... Eu não sei, eu digo, não sei mesmo. É claro que a gente espera, né? A gente espera que a gente possa continuar exatamente... uma das coisas mais importantes, por exemplo, no domínio da cultura, que ocorre pelo menos de uma década para cá, isto é, esta criação de canais, desses canais imediatos, mais diretos, né, de politização através da cultura e das artes, né, ele se manifestou muito através da formação de coletivos. E nós temos uma quantidade enorme desses coletivos, das mais diversas caracterizações, não é? Raciais, de gênero, de posições políticas ligadas ou não a posições artísticas, são muito variadas. A cidade de São Paulo, especialmente, é pródiga nisso, não é? E isso estava apontando uma coisa muito interessante. Exatamente
isto sim, alguma coisa que reconectava certas aspirações lá do final dos anos 60, não é? A de que seria possível, através das atividades artísticas culturais, através da reflexão do artístico e do cultural, exatamente ter uma outra imagem de política, né, que aos poucos iria se mesclando com a política tradicional e a modificando por dentro, entendeu? Era, digamos, o grande sonho de 68. Quer dizer, aquilo que aparecia muito nos Estados Unidos, que, como diziam os extremistas, inclusive os Panteras Negras, né, na impossibilidade de mudança do sistema, é preciso entrar nos sistemas e mudá-lo por dentro, entendeu? Alguma coisa assim como apareceu naquelas falas do final dos 60, do Caetano Veloso, principalmente, naquele discurso dele do Tuca, né, dizendo, bom, eu e o Gil tivemos coragem de entrar na estrutura do festival, que é uma estrutura comercial, sim, isto é uma estrutura de poder, evidentemente, e fazê-la explodir. Quer dizer, não que eles fizeram explodir no sentido lato da palavra, mas introduzir uma modificação, uma mudança que teve muita importância e teve uma descendência enorme. Aquilo, por exemplo, mudou a política nas artes e mudou principalmente os destinos da música popular brasileira, e não só da música popular, das artes em geral no Brasil. Não explodiu nesse sentido bombástico da palavra, revolucionário, mas explodiu exatamente por ter corroído por dentro os sistemas de representação até então operantes. Então, isso que se acreditava muito nos anos 60, que era possível, quer dizer, por ser mais aquilo que ia ocorrer em Paris, ou no México, ou em São Paulo, era muito mais uma revolta do que uma revolução, mas essa revolta aspirava a não destruir o sistema, porque se sabia que era impossível destruí-lo, mas se aspirava a fazer alguma coisa como aquele grande sonho que percorria tanto o Martin Luther King como o Guevara. Quer dizer, você entra nas estruturas, por dentro das estruturas, e vai produzindo transformações dentro dela. E essas transformações, elas deveriam se desenvolver, elas deveriam proliferar. Acreditava-se na proliferação de certas células germinativas, entendeu? A célula germinativa é uma imagem do Hélio Oiticica, muito interessante, porque a célula germinativa, essa metáfora, né, da célula e da germinação, né, é exatamente o horizonte que se tinha como horizonte político mais interessante daquele período. Não a transformação, simplesmente, do embate revolucionário, mas a transformação, como se dizia, corroendo certos sistemas através das suas margens. Eu queria perguntar, legal o senhor falar da cultura como meio de os coletivos justamente poderiam retomar 68 e tudo mais, mas eu queria perguntar para o senhor, justamente a impressão que dá que nos anos 60, eu sou doutorando aqui, meu nome é Cristiano Abreu, e eu fiz um artigo falando exatamente isso, assim, uma coisa que eu queria que o senhor comentasse. Nos anos 60, depois do golpe de 64, você tem uma tomada do poder, o poder econômico e o poder político está com a direita política do Brasil. Mas a impressão que dá é que ela deixou para a esquerda, nos anos 60, justamente. Com o AI-5, isso tem uma alteração, mas, grosso modo, a impressão que dá dos anos 60 e 70, a história do Brasil, deixou-se para a esquerda o campo da cultura. Eu queria que você comentasse um pouco isso. A impressão que me dá hoje é que a direita, ela, além de disputar o poder econômico e político, como sempre fez, normal, ela consegue voltar ao poder político desse modo que veio agora, porque ela fez uma guerra cultural. Aprendendo com 68, revertendo isso, novas tecnologias e tudo mais. Eu queria ver que o senhor falasse um pouco disso. Assim, há uma guerra cultural que a direita ganhou esse ano, por exemplo? Olha, vamos relembrar isso que você falou dos 60. Foi uma coisa extremamente interessante. O Roberto Schwartz fez um artigo publicado em 69, Cultura do Brasil 64, 69, em que ele denotava isso com clareza, esse fato paradoxal que ocorreu no Brasil, né? A partir do golpe civil-militar de 64, quer dizer, houve exatamente uma estrutura de poder político, econômico, muito claro e incontestável, e, enfim, a repressão do regime, né?
de 64 e 68, e a repressão em seguida, com o golpe no golpe, que foi o AI-5, né, não impediram, no entanto, pelo menos até 68, que houvesse, usando o termo que eu usei, que é do Roberto Schwartz, aliás, que a floração de inventos fosse tão notável. Então, era uma coisa meio contraditória, quer dizer, numa sociedade quer dizer, controlada por uma ditadura, não é? E, por exemplo, que controlou claramente, desde o primeiro dia de abril, os sindicatos, por exemplo, não é? Os sindicatos das indústrias, as universidades, as escolas, etc., foram controlados. Como você disse, a produção de cultura e de arte ficou praticamente livre. Nunca, até então no Brasil, nunca tinha se traduzido e publicado, por exemplo, tanto o marxismo como se traduziu e publicou entre 65 e 68. E nunca realmente se produziram discursos tão contundentes, não é? Inclusive contra a ditadura, etc., como naquela ocasião. E digamos, o artístico-cultural era exatamente o mobilizador disso tudo, não é verdade? Enquanto que a política parlamentar estava mais ou menos amordaçada, tá certo? Bom, 70 não é bem assim, viu? 70, depois do AI-5, já se percebeu. O golpe no golpe de 68 é exatamente como se eles tivessem caído em si, sabe? Caído em si de que aquilo que se pensava que não era muito forte, que não era, digamos, perigoso, que era a atividade artístico-cultural, tinha se tornado perigosa. Ela estava na frente das grandes manifestações que se faziam nos anos 67 e 68, principalmente, não é verdade? Então, o AI-5 cortou esta asa. Entende? Tanto é assim que a produção, por exemplo, artística e cultural dos anos 69 até o começo daquilo que o Geisel chamou de abertura lenta, gradual, etc., não é? Foi uma atividade, em parte, clandestina e, por falta de outro nome, ela foi chamada de marginal. A palavra marginal não dá muito conta disso. Por exemplo, se falar em cinema marginal, poesia marginal, não dá conta da grande produção que houve naquele momento, principalmente no cinema, não é? E na poesia, e que foi chamada de marginal, mas ela não era marginal, porque marginal significa a margem do sistema. Ela não era praticamente a margem do sistema, ela trabalhava em certas rachaduras do sistema, entendeu? Em certas fissuras do sistema. Foi o momento em que se descobria quais eram as fissuras e se produziam fissuras, entendeu? Então, é uma produção completamente diferente daquela totalmente aberta que se desenvolveu entre os anos 65 e 68. Por exemplo, no início de 65, um filme importante foi O Desafio, do Paulo César Saraceni. Ele mostra claramente a perplexidade do intelectual brasileiro com o golpe de 64. Ele caiu das nuvens. Quer dizer, vivia-se de 62 a 60, de 61 a 60 a março de 64, vivia-se uma ilusão de que a chamada esquerda estava praticamente no poder, entendeu? E que ela ia consolidar isso. De um dia para outro, uma noite para amanhã, quer dizer, se percebeu que tudo aquilo ruiu completamente, de uma hora para outra, entende? Mas a reação que veio em seguida, que eu, como eu já disse, foi paradoxal, porque ela não foi impedida. Ela não foi impedida radicalmente. Houve censura o tempo todo, de livros, de filmes, de teatro, etc. Houve uma censura de 65 a 68, sim, entendeu? Mas essa censura não impediu esse florescimento. Não foi o mesmo a partir de dezembro de 68. A censura passou a agir de forma drástica, de modo que aquilo que foi chamado de cultura marginal não foi marginal, no sentido próprio da palavra, mas foi um trabalho nas fissuras do controle. Eu não sei, os anos 70 são os... Houve censura, mas não sei se estava na mão. Eu acho que os anos 70 já começam a ser os anos... Isso tem alguns estudos sociológicos, por exemplo, do Sérgio Miceli, muito claro,
como a institucionalização, por exemplo, da Embrafilme, a criação da Embrafilme, o Embra alguma coisa que foi do teatro, cujo nome não lembro mais também, alguma coisa para o teatro. Quer dizer, houve uma institucionalização da arte. Quer dizer, se percebeu que o sistema político, quer dizer, a política que estava no poder, não é? A ditadura, ela tinha que tomar conta dessa parte da cultura e fazer com que uma determinada cultura chegasse ao povo, que era essa cultura agora, que era a cultura comercial. Era um momento de início da industrialização da cultura do Brasil. Entendeu? Essa industrialização do Brasil foi o modo como a esquerda, aos poucos, estava ainda agindo, mas não estava totalmente agora dando as cartas, entendeu? Tá. Quer dizer, aqui e ali, ela se manifestava, mas se você analisar bem a produção, tanto em cinema, como em teatro, como em literatura, como em artes plásticas, mas principalmente em música, em cinema e teatro dos anos 70, você vai ver que pouca coisa passava que se comparava com aquela liberdade que teve de fala dos anos 60. E, a partir dos anos 80, isso aí já ficou definido, sabe? Essa hegemonia da esquerda não mais passou a existir, nem mesmo na cultura. Não só política, como na cultura também. Sim. A gente tem tempo para mais umas 2 perguntas, tá bom, pessoal? Celso, eu queria fazer uma pergunta, né? Assim, né? A gente percebe, né, que sociedades assim que conseguiram, né, enfrentar esse problema da sociedade de consumo, né, desse capitalismo super acelerado. Um exemplo disso é o Japão, né, um país que eu morei lá 2 anos, né. E, assim, foram um país que conseguiram, né, transformar tudo em mercadoria. Tudo que se imaginar assim das relações pessoais, eles conseguiram transformar em mercadoria, né? A partir assim vamos dizer assim, de uma cultura hiper sofisticada, né, e de uma tecnologia também hiper sofisticada, né? Agora, a minha pergunta é assim, né? Como é que você vê assim esse movimento dessa sociedade de consumo, né, que joga tudo para o mercado consumidor, né? Porque eu vi assim uma fala do Fernando Henrique Cardoso, né? Que quando ele era professor da Universidade de Stanford, né? Ele falou que ele levava sempre os filhos dele, né, para ver um laboratório de inteligência artificial, que naquela época ainda estava se gestando, né? E é interessante esse laboratório que ele falava assim, que nas paredes tinha várias fotos de Che Guevara, né? E as experiências que se fazia lá assim era de robôs, né, fazendo túneis, né, porque eles previa assim um futuro não muito assim pacífico, vamos dizer assim, né? Então esses robôs com as inteligências artificial fazendo túnel e tal, para um pouco se proteger desses novos anos vindouros, né, que ia vir, que não ia ser tão fácil, né? Então, por exemplo, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, né? Essas duas formas, né, de libertação que o colega falou, né? Uma que é do Martin Luther King, né? Essa questão de ter um sonho, né, a partir de um movimento, né, religioso, etc., né? Isso ocorreu, eu acho que daria para ocorrer um pouco dentro dessa sociedade dos Estados Unidos, né, que o movimento do protestantismo é muito forte lá e tudo mais, né? Agora, para nós aqui, que estamos na América Latina, né, que é uma outra cultura, né, você vê mais assim dentro dessa perspectiva do Che Guevara, só restaria a nós assim essa opção do Che Guevara, assim, de procurar uma libertação por esse movimento de guerrilha, etc., etc., diante desse impacto a nós, que é tão grande, diz que está vindo aí, diz que o pessoal está denominando inteligência artificial, né, e muito assim liderado pela China, né, que cada vez mais entra
nesse o nosso universo da América do Sul e praticamente da América Latina? Como é que você vê? Olha, Você acha a que a outra cultura, opção, além do Che Guevara? para nós, para o Brasil, para a América Latina, na verdade, para o mundo inteiro hoje, não é? Quer dizer, a cultura que existe é a cultura chamada globalizada, né? É a cultura exatamente que depende fundamentalmente, né, do desenvolvimento tecnocientífico, tá certo? Essa cultura propiciou tanto o desenvolvimento da indústria cultural em geral, não é? E, de certa forma, modelou os comportamentos. E modelou as artes também, modelou as culturas. Quer dizer, não vejo dentro disso nenhuma possibilidade de você pensar que se pudesse fazer uma política como aquela sonhada nesse tempo, há 50 anos atrás, entendeu? Não, isso não tem sentido. Quer dizer, a questão toda, a dificuldade é exatamente essa. Sejam os países ditos dependentes ou subdesenvolvidos, chame o que você quiser, países como o nosso, né? que vive de uma desigualdade, cuja marca fundamental é a desigualdade, né? E as dificuldades em produzir uma justiça igualitária, certo? E isso é um modelo que impera na América Latina inteira, praticamente, né? Ao mesmo tempo, pensar que é possível sair disto, entendeu? Através de uma política daquele tipo. Não, de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, a política institucionalizada, com essas formas de poder, também não prometem nada. Então, quais são as tentativas? As tentativas são de, dentro desse sistema, produzir mudanças, não é verdade? Vejo que no Brasil se tentou, exatamente em diversos momentos, se produzir certas mudanças através da articulação de pactos, né? Não só pactos de classe social, mas pactos entre formas políticas divergentes. Não é verdade? Foi o único jeito de produzir alguns avanços sociais, e que estão hoje empacados, digamos assim. Né? Veja, eu volto a insistir nisto que vem acontecendo no Brasil, mas não é só no Brasil, praticamente nos Estados Unidos também, e em muitos países da América Latina, que é a tentativa de fazer valer uma outra política, sem que ela seja necessariamente uma política de tomada de poder, entendeu? É uma política de mudança da vida cotidiana, uma mudança que a gente chama de biopolítica, entendeu? Essa mudança vem exatamente através do reforço de outros canais políticos que não sejam aqueles institucionais. Esses canais são basicamente canais culturais e mobilizados artisticamente. Entende? Ou então, mais recentemente, esses canais propiciados pelas políticas de gênero, de raças, etc. Entendeu? Ou seja, são essas políticas minoritárias. Elas não têm a ambição de tomada de poder, entendeu? De substituição desse poder todo-poderoso, de repente, por um outro poder que não seja, que não funcionasse institucionalmente. Isso não existe. Isso não é pensado. O que se pensa é outra coisa. É aquela lenta contribuição para a transformação das estruturas de vida, das maneiras de viver, dos modos de vida. Isto poderia fomentar, aos poucos, mudanças de políticas mais abrangentes. Lentamente, evidentemente, não de uma hora para outra. Quando isso acontece, como vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos, logo isso também recebe uma reação muito forte, né? Um represamento muito forte. Nós estamos vivendo exatamente um momento em que estão represadas muitas tentativas desses canais imediatos e mais diretos de política que não atinge diretamente a mudança institucional, mas atinge os modos de vida. São atitudes, são políticas extremamente éticas, não é? que têm em vista não apenas louvar uma suposta universalidade da vida humana, mas a tentativa de garantir a vida nas suas modalidades as mais diversas. Esta parece que será a política que nós aprendemos com todos aqueles movimentos de 60. Isto é, no momento que se descongelam as barreiras
que transformavam, que fazia com que os indivíduos fossem pensados como células isoladas umas das outras. E, no lugar, se colocaram os indivíduos em uma relação que eles funcionariam em termos de células germinativas, desde que numa relação mais ou menos parecida com aquilo que a gente chama de comunidade. A ideia de comunidade é ainda a ideia que muito mais forte para a gente, para se pensar a política. A reinstauração de ideais de comunidade, não de um comunitarismo produzido institucionalmente, mas de comunidades que sejam exatamente a partir de células germinativas. Elas, sim, teriam o poder de produzir uma mudança política, uma mudança que atingiriam não apenas assim a razão, mas atingiria exatamente os corpos, ou seja, a sensibilidade atingiria exatamente aquilo que é mais forte da gente, a relação entre sensibilidade e conhecimento, né? Legal, Celso. Bonitas últimas palavras para hoje. Obrigado a você, obrigado ao público. Só lembrar a vocês que, aproveitando a carona aqui, né, no debate com o Celso e no filme de hoje, ao longo da mostra a gente tem vários filmes que tratam desses diversos aspectos de 68, né? Então tem filmes sobre a República Tcheca, tem filmes sobre Guerra do Vietnã, sobre Estados Unidos, sobre Brasil, sobre tem Inglaterra também, França, enfim, são vários países, México, sobre o famoso massacre terrível de Tlatelolco. Então, estão convidadíssimos, né? Quem puder aí aparecer para acompanhar. E a gente vai ter um outro debate no dia 26, acompanhando o filme, uma segunda-feira, acompanhando o filme do Glauber Rocha, O Leão de Sete Cabeças. A gente vai ter, então, um segundo debate dentro da mostra, que não está na programação inicial. Oi? Exibido em 35mm, cópia restaurada. Debate com Matheus Araújo. 26 de novembro, segunda-feira. E só lembrando também que a gente voltou com essa mostra às exibições aos finais de semana no Centro Maria Antônia, lá no centro da cidade, na Rua Maria Antônia, palco, né, da principal da Batalha da Maria Antônia, que está na mostra. E a gente voltou, então, sábados e domingos, não aqui, a gente tem sessões lá. Tá? Então, estão todos convidados também, no mesmo esquema, gratuito, etc. Obrigado, boa noite. Boa noite e muito obrigado. Viu?